informar aos seus usuários sobre os principais fatos e notícias de nossa instituição. Hoje, em especial, é comemorado o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. E por conta do momento atual que estamos vivendo, não podemos fazer grandes celebrações como em anos anteriores. Porém, hoje decidimos comemorar de um jeito diferente. Como sabemos, o Hospital Evangélico possui o único banco de leite humano do sul do Espírito Santo. Isso significa que atendemos a uma demanda de cerca de 16 municípios, o que não é pouco. Ou seja, precisamos estar sempre com os estoques a níveis bons para não deixar faltar o leite materno para ninguém. Com a pandemia, as doações diminuíram um pouco, mas não por completo, pois medidas de segurança foram tomadas para que o nosso estoque do banco de leite não ficasse completamente vazio. E hoje quem está aqui conosco é a enfermeira, coordenadora do banco de leite, Reneida Cabral, e também o médico pediatra que faz o acompanhamento dos nossos bebês no banco de leite e na UTIM, Dr. Ricardo Venturi, que vai nos explicar melhor sobre esse trabalho. Doutor, boa tarde. Reneida, boa tarde. Sejam bem-vindos. Reneida, gostaria que você explicasse como está o estoque do banco de leite hoje, nesta data. Então, hoje o nosso estoque está assim, em torno de 60% do estoque já, mas assim, ainda faltam os outros 40% para completar, né? Mas hoje a gente está conseguindo, no momento, atender ainda o time do hospital. Doutora, eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância para o bebê, principalmente o bebê que está na UTI, dele ser alimentado com leite materno. Então, nós sabemos que a principal forma de alimentação dos bebês é o leite materno e ele não é substituído por inteiro pelas fórmulas, pelos complementos, né? O ideal é que a gente faça a administração da dieta do bebê com o leite humano e não é diferente na UTI. Relacionado a anticorpos, a imunidade da criança, né? É um leite mais adequado para o bebê. Ou seja, doutor, há alguma comprovação nesse contexto de Covid que nós vivemos de que o vírus pode ser transmitido da mãe para o seu bebê por meio do leite materno? Então, o último consenso, a última recomendação das orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que se mantenha o aleitamento materno. São diversos estudos, a gente tem hoje mais ou menos aproximadamente a cada hora 3 estudos sendo dirigidos a esse assunto. Então, assim, no momento, os estudos mostram que não há essa transmissão vertical do vírus, né, em relação à mãe e bebê. Nem em relação os estudos mostram que não foram encontrados o vírus nem no líquido amniótico, nem no sangue do cordão umbilical e nem no próprio bebê, né? Quando é feito suave no bebê. Então, a mãe pode e deve amamentar a criança. Tá certo. E você que está nos ouvindo, se você tiver algum interesse em fazer alguma pergunta, pode fazer por meio do nosso Instagram, por meio do nosso Facebook, e já chegou uma pergunta aqui para nós, e a pergunta é a seguinte: eu estou com leite em excesso e acondicionei em uma mamadeira. Como eu faço para doar esse leite? Reneide, essa mãezinha, ela pode fazer a doação? Então, as orientações que nós damos às mães, toda mãe ela é uma potencial doadora. Toda mãe amamentando, ela é uma potencial doadora. O que a gente recomenda? Na verdade, assim, independente do Covid, é uma recomendação da rede, toda mãe se prevenir durante a ordenha para a extração do leite, né? O uso de máscara, o uso de touca e ter um ambiente tranquilo, arejado, para ela poder fazer a retirada do leite. Esse leite ele tem que ser conservado num frasco de vidro próprio. Como assim? Eu não tenho disponibilidade de estar indo ao banco de leite buscar um frasco, mas eu tenho um frasco de vidro em casa e quero já iniciar a minha doação. Como que eu faço? Eu vou ferver esse local onde eu vou armazenar esse leite, vou ferver ele por uns 15 minutos e após eu vou começar a iniciar a ordenha da mama para retirar o leite. A gente despreza o primeiro jato de leite e começa a coleta logo após. Esse leite ele vai ser armazenado na geladeira
embaixo por 12 horas e após 12 horas ele vai ser congelado. Ele pode ficar congelado na casa da mãe até 15 dias. E assim a mãe vai entrar em contato com o banco de leite, vai passar as suas informações, seus dados todos para a gente estar, se for aqui de Cachoeiro, a gente está buscando esse leite na casa dela, ou se ela tiver disponibilidade, está trazendo esse leite para a gente aqui no banco de leite. Tá. Doutor, há sempre um dilema quando o estoque do banco de leite está baixo, né? É necessário escolher quem vai receber o leite? Quais são os critérios na hora dessa difícil escolha? Sim, a atual recomendação da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, ela orienta que as mães que possuem um quadro gripal ou estejam confirmadas com vírus e que também estejam em contato com pessoas que possuam sintomas gripais, essas não estão aptas a doar o leite para o nosso banco de leite, né? Apenas as mães que estão previamente rígidas e não possuem essas contraindicações. Agora, Reneida, a gente observa que a mãe, né, quando está em gestação, há toda uma vontade, um desejo muito grande de amamentar, né? O que você diz para essa mãe que ainda está, né, gerando o seu bebê? Quais são as orientações para ela ir assimilando e se conscientizando, se preparando para a hora que o bebê chegar, ela possa de fato amamentar e amamentar de uma maneira adequada? Então, primeiramente, a mãe ela tem que estar psicologicamente preparada para receber o neném e entender a importância da amamentação para o neném. Porque, como o doutor Ricardo disse, hoje a gente é o alimento mais completo que o neném possa ter até os 6 meses de vida, né? Então, ela tem que ter consciência dessa importância e saber que ela vai conseguir, por mais que seja difícil. Tem algumas mães que têm muita dificuldade, até psicologicamente abaladas por conta do parto e N motivos, né? Mas ela tem que ter psicologicamente concentrar em quê? Na amamentação, em que o alimento vai ser o alimento completo para o filho dela. E com isso, a produção, ela vem de acordo, já vem preparada. A mulher já é preparada para, ao neném nascer, ela já iniciar a amamentação. Que inclusive agora, essa amamentação já é na sala de parto, ela já se inicia, né? Então, a mulher já é preparada para isso. E desde o momento que ela começa a amamentar, a produção só vai se excedendo, né? Só aumenta. E quando o excesso não é suficiente, a criança não dá conta desse excesso de leite, é a hora que a gente precisa dessa doação para o banco de leite para ajudar outras crianças. Tá. Eu vou dar um exemplo de vida agora pessoal. Eu tive a minha filha de 19 anos e quando eu estava na gestação de Maria Augusta, eu li um livro. Uma pediatra, uma amiga, foi até a minha casa fazer uma visita e levou um livro. E ali durante a gestação eu li aquele livro e a questão da amamentação com a minha filha, que foi até quase 3 anos de idade, foi muito tranquila. Existe alguma obra, alguma recomendação literária para que a mãe possa ir também lendo, ou algum site? Hoje a gente fala de 19 anos, era o livro físico, hoje há muitos recursos na plataforma digital. Existe algum site em que a mãe pode ir olhando, lendo e se familiarizando com esse assunto, Reneida? Então, a gente tem um site da rede de bancos de leite, que é assim, um site super dinâmico, que tem vídeos, tem relatos de mãe, tem relatos de mães de UTIM, tem relatos de doadoras, que assim, tem uma extrema importância nesse momento, né? Porque assim, a mãe, ela tem que se preparar, porque basicamente não existe aquela história de eu não tenho leite. Isso é mito. A mãe, ela sempre tem leite. Ela só, assim, psicologicamente, se ela entender que ela não tem o leite realmente não produz. Agora você falou numa questão muito importante de mitos e verdades, né? Existe toda uma gama de perguntas, né, que obviamente são, que permeiam na mulher durante a gestação. E tem uma pergunta aqui: seios pequenos produzem menos leite? Não, isso é um mito. Isso é mito, porque o tamanho do seio não vai interferir na quantidade de leite que a mãe vai produzir.
independente se ela tem um seio grande ou um seio pequeno, a quantidade de leite não vai interferir nisso. Ela pode ter um seio muito pequeno e produzir uma quantidade gigantesca de leite. Vai depender mesmo da quantidade de vezes que ela amamenta, porque quanto mais a criança suga, mais aumenta a produção de leite. E com isso, só excede a produção e o tamanho não interfere nesse momento. Ou seja, o leite só faz bem. Quanto mais a criança suga, quanto mais a mãe produz, né? Agora, doutora, uma outra pergunta também nesse âmbito de mitos e verdades. Criança quando arrota, mamando, faz o peito inflamar, o leite secar, alguma coisa nesse sentido? Ou isso também é um grande mito? Não, isso é um mito, né? Isso não corresponde à verdade, não. Tá, agora... Voltando à sua pergunta relacionada a um site, existe o site da Sociedade Brasileira de Pediatria voltado para essas informações da família. É só colocar lá no Google www.sbp.com.br ou no Google e pesquisar SBP Família. Aí vai aparecer já um site cheio de orientações à família, aos pais ou aos cuidadores. Que ótimo. Agora o senhor tocou num ponto importante que a gente fala na gestação e na amamentação, sempre buscando para o lado da figura da mulher, né? Só que a amamentação é uma prática da família, né, doutor? O pai tem que estar ali co-participando, co-criando, né? Não existe o filho mais velho, ou às vezes, né, um parente, enfim. Amamentar é um hábito da família, né, doutor? Então, que o senhor também deixe claro para as famílias que estão nos ouvindo, a figura do pai, né, a figura do parceiro, nesse momento tão especial da vida da mulher, da criança e da família. Sim, o acompanhante tem que estar sempre junto, disposto a ajudar, né? A amamentação tem que ser de forma prazerosa para a mãe. A partir do momento que há alguma dificuldade na amamentação, é a função de uma pessoa mais próxima, saudável, é claro, de auxiliar essa lactante, que a gente chama, na amamentação do seu bebê. É muito importante o auxílio. A mãe vai estar sobrecarregada logo após o parto, cansada, então o auxílio do acompanhante, né, do esposo ou do próprio acompanhante mesmo, é muito importante nesse momento. Né? Sim. Doutor, eu lembro também que há muitos relatos de que alguns alimentos, né, antigamente a mãe da gente ia lá na casa da gente e falava que a gente tinha que tomar muito canjicão, fazer uso de alguns alimentos que potencializam a produção de leite, né? Isso também é verdade ou é mito? Pode responder. Então, isso teoricamente é um mito. Assim, isso vai aumentar a produção? Todo líquido, todo alimento mais líquido que a mãe tomar, isso aumenta a produção, independente de ser um canjicão, de ser um pirão de galinha caipira, que isso vai aumentar a produção de leite. Não, o leite realmente vai aumentar, mas é por conta da alimentação que está rica em líquido. Então, assim, a mãe ela tem que ter uma alimentação saudável durante a amamentação. E ela tem que evitar alimentos que vai prejudicar o neném, que a gente já sabe de cor, né? O que prejudica, independente de ter o neném ou não, até para a nossa saúde mesmo. E ela tem que incentivar a administração de líquido, tomar muito líquido durante a amamentação, porque assim aumenta a produção realmente, né? Porque circula mais, hidrata mais a mãe. E isso, o fato de ser canjicão, de ser outro alimento, isso não interfere. É só por conta da quantidade de líquido mesmo. Doutor, chegou uma pergunta aqui agora para a gente também que pergunta o seguinte: a criança que é amamentada com leite humano, leite materno, ela tem menos cólica, menos dor de barriga, menos dor de ouvido? Isso também, a amamentação também ajuda nesse equilíbrio do organismo da criança? Sim, com certeza, né? O leite humano é o mais adequado em relação aos nutrientes que o bebê precisa, ele é o mais adequado para essa criança. Então, a gente orienta que seja sempre feito, seja realizada a amamentação com leite humano. Tá. Agora, doutor, mais uma pergunta. Existe leite fraco? Às vezes a gente ouve dizer também, mas eu tenho menino mama muito, menino mama mais que menina, e meu filho acorda de madrugada chorando, ele está com fome, eu fico no dilema, preparo uma mamadeira de leite com algum componente ou não. Existe leite fraco ou isso é um mito? Isso é um mito, não há um leite fraco. O que pode estar ocorrendo é uma baixa produção da mama, né? Então deve-se avaliar a perda do bebê, a forma com que
está sendo conduzida essa amamentação. Muitas vezes a amamentação está sendo de uma forma errada e acaba ocorrendo os machucadinhos, as fissuras, a dor, né, no ato de mamar. Então, o principal é a gente verificar isso. Como que a gente sabe se a quantidade está sendo adequada ou não? Através da pesagem, das consultas rotineiras com o pediatra, né? E assim a gente vai determinar se o leite está sendo de forma adequada ou não. Não é questão de ser um leite fraco ou forte, e sim a quantidade. Ele mamando de forma adequada, né? Sendo esgotada a mama toda, depois passado para outra mama, com as orientações que são feitas dessa forma, sim, há uma produção, né? E o bebê consegue se alimentar de forma adequada. A questão de cólica é uma coisa que a gente vai tocar ainda mais à frente, né, nesse assunto, mas o melhor leite, com certeza, é o leite humano. Ok. Agora, o senhor está pondo conta, assim, às vezes dá uma fissurazinha no mamilo, algum machucadinho, né? Porque por ser totalmente novo, por ser, né, uma prática nova, às vezes as mães de primeiro filho, né? Se eu tiver com machucadinho no mamilo, estiver amamentando, eu posso passar a pomada e amamentar, ou como que eu devo proceder antes da amamentação? Há pomadas específicas que podem ser utilizadas no caso de fissuras, né? O ideal é que essa mama seja sempre examinada, né? O ideal é que ela seja avaliada por um médico ou por um enfermeiro, por um profissional da área de saúde capacitado a diagnosticar se é apenas uma fissura ou se há alguma outra coisa que contraindique a amamentação. Doutor, tomar sol na mama aumenta a produção de leite ou não? Não necessariamente, né? Não necessariamente aumenta a produção. O que aumenta a produção é a sucção do bebê de forma adequada. É o contato do bebê com a mama e a sucção. Certo? Certo. Reneida, só o meu leite não sustenta e meu bebê chora de fome à noite. O que fazer? Então, todo leite de toda mãe é suficiente para o próprio filho. Então, assim, não adianta a mãe pensar, o meu leite não é suficiente para o meu neném. Não. Ele é suficiente para o neném. O que vai depender é o horário da mamada, é que a gente tem que entender que o neném ele tem o tempo dele. Então, não adianta você ir sentar para amamentar e eu preciso sair daqui a 15 minutos. Não, isso não resolve o problema do neném. Ele que vai dizer a hora que ele cansou de mamar. Ele vai mamar, ele vai parar, vai cansar, porque a sucção cansa para ele é um recém-nascido, ele não faz nada, né? A única coisa a forma dele sugar, isso cansa para ele. Então, ele sabe o momento dele de parar de mamar. Então, assim, às vezes, tem mãe que chega pra gente com muita dúvida em relação a isso. Eu não consigo amamentar, meu neném só fica 10 minutos no peito, só daqui a pouco, daqui a 20 minutos ele tá mamando de novo. Por quê? Porque 10 minutos não supre a necessidade daquela criança. Ele tem que mamar e ele vai saber o tempo dele. Então, a gente tem que esperar, porque toda a amamentação é um processo. A amamentação, a gente tem que ensinar a criança a lidar com a gente, porque é tudo novo para ele, para a gente e para a criança. Então, a gente tem que adaptar a criança também. Tá. Agora, Reneida, você falou num ponto importante, e uma outra pergunta aqui, se é o bebê quem faz o horário da amamentação ou não. É importante também dizer que o bebê não chora só de fome, né? O choro é a única manifestação que o bebê tem de se expressar, né? Então, a gente vê que às vezes a criança chorou, dá peito, criança chorou, dá peito. Essa é uma prática que a gente não deve usar. Para você, mãe que está nos ouvindo, isso não é recomendado, não é isso? Não. Nem sempre o choro do neném é fome. O neném, às vezes, ele pode ter uma fraldinha que está suja, às vezes ele está de xixi, está incomodando ele, está de cocô, às vezes pode ser um incômodozinho, uma dorzinha de barriga, né, doutor? Que pode ser o motivo do choro. Então, assim, a gente tem que aprender a adaptar com a criança. Então, se toda vez que a criança chorar, a gente botar o peito e achar que é aquilo ali que vai parar o choro, ele pode até ficar mal acostumado e futuramente só querer ficar ali no peito, né? Mas, assim, nem sempre o choro da criança é fome. Na verdade, a gente tem que observar o que está acontecendo, todo um contexto, né? Assim, o bebê chorou, a alimentação ela é sob livre demanda, né? Então, assim, de fato, se o bebê chorar, deve-se ofertar sim o seio materno, porque ele é sob livre demanda, não há um relógio, não há horário específico para o bebê amamentar. Chorou, oferta o leite. Há sim os casos, como a Renida falou, pode estar apresentando algum desconfortozinho, ou ele está de xixi, ou ele está de cocô,
ele ainda está numa fase de adaptação ao meio externo. Né? Lá dentro do útero é de uma forma, aqui fora é outra. Aqui a gente tem diferença de temperatura, né? Hoje passou do calor para o frio, tem barulhos, tem a questão da luminosidade, o barulho, então assim, tudo pode interferir nessa amamentação e acabar sendo incômodo para a criança. Então, a gente tem que primeiro observar como a criança se encontra. Né? Às vezes a criança já foi trocada e não está de cocô nem nada, e talvez ela se comporte melhor, ela aceite o seio materno. É todo um contexto que deve ser analisado sempre em conjunto. Se tiver alguma dúvida, procurar ajuda, né? Sim, até mesmo porque quando o bebê chora e você oferta o seio para o bebê mamar e ele também não quer, ele também vai dizer, olha, não quero, ele vai expressar que ele não quer, né? Doutor, criança que nasceu prematura, né? Antes do tempo, ou com baixo peso, menos de 2 quilos, ele não deve mamar no peito ou deve mamar no peito? Ou qual é a alternativa para esse paciente, para essa criança? Esses bebês prematuros, normalmente, eles ainda permanecem internados na nossa unidade de terapia intensiva, na nossa UTIM, né? Até ganhar um peso adequado, ele está capacitado para amamentar no seio da mãe dele, caso isso seja disponível, lógico. Durante esse período, a gente tem uma metodologia que é o método canguru, no qual a mãe começa a amamentar por etapas, em pequenas quantidades, em tempos menores, assim, a fim de evitar o gasto energético da criança com que ela perca o peso. Então, assim, até os 2 quilos, normalmente esses pacientes eles possuem acompanhamento com a gente aqui na UTI. Quando recebem alta com um peso um pouquinho abaixo dos 2 quilos, todos passam pelo nosso banco de leite e são orientados. Existe uma quantidade ideal de leite a ser ofertado a essa criança? Ou essa quantidade ela varia com o peso, com um quadro clínico? Como que é mensurada essa quantidade de oferta de leite ao bebê, doutor? Sim, isso se a gente tem que levar em consideração o peso da criança, né, o quadro clínico da criança como um todo, né? Isso aí depende de algumas outras variáveis que a gente acaba enumerando aqui dentro da nossa unidade de terapia intensiva. Tá. Doutor, as mães que têm anemia ou algum outro tipo de doença, elas podem amamentar ou não? Há uma relação de doenças maternas que a gente não pode autorizar o aleitamento materno, né? Algumas doenças, isso tem uma tabela, possui site específico para poder orientar as mães, e qualquer uma mãe que tenha dúvida em relação se ela pode amamentar ou não, a gente tem um telefone do banco de leite que pode estar entrando em contato e a gente vai estar orientando quais são as doenças as doenças que permitem ainda a amamentação e as que inibem, que proíbem a amamentação. A amamentação ajuda a mulher a ficar mais esbelta, emagrecer. Estou amamentando, por isso sequei. Olha, ganhei neném, tem 2 meses já estou seca, de tanto que meu neném mama. Existe isso, Reneida? Sim. A mãe tem que entender que além dela estar alimentando seu filho com o seu próprio leite, o leite que vem dela, ela vai entender que o corpo dela vai voltar mais rápido, sim. Sim, porque a quantidade de mamada que o neném tem, isso só melhora para a mãe. A tendência é só a mãe ficar mais esbelta realmente. E além de prevenir o câncer de mama, tá? Porque a amamentação também ajuda a prevenir o câncer de mama. Isso a amamentação só tem benefícios para a mãe, tá, Denise? Só benefícios. Que ótimo. E doutor, nesse contexto de Covid, né, voltando à questão de Covid, as mães, né, as gestantes nesse momento, muitas dúvidas permeiam, como o senhor disse, toda hora tem uma nova técnica nova, coronavírus é uma doença que todos nós estamos aprendendo com ela, né? Quais são as orientações mais práticas mesmo para essa mãe que está ou gestante ou já amamentando? O ideal é que a gente obedeça as orientações que estão sendo ditas diariamente, em relação ao cuidado, né, em relação a contato com outras pessoas. Ela deve evitar estar em contato com pessoas com sintomas gripais, né, ou com um diagnóstico, né, do coronavírus, do Covid-19. Ela deve ter todos aqueles métodos de proteção, né, Reneida? Que é o uso de máscaras, lavar as mãos adequadamente, todas essas coisas que são ditas hoje em dia, diariamente, na verdade, né, que são reforçadas. Ela deve possuir um cuidado a mais do que até mesmo os outros que não estão, as outras mães que não estão gestantes. E, Reneida, eu gostaria que
falasse um pouquinho mais, se você voltasse a falar um pouquinho mais da questão de como doar, como é possível doar, o que o nosso banco de leite oferece de comodidade, além de toda a orientação técnica, qual a comodidade que nós oferecemos para a mãe que quer doar, que está com leite em excesso, mas que está também respeitando o distanciamento social desse momento, para proteger a si mesmo, para proteger o seu bebê e toda a sua família. Então, como doar e quais são os benefícios, as comodidades que o nosso banco de leite oferece? Então, a mãe que está com um excesso de leite, que o neném não supre esse excesso, ela é uma doadora sim. Ela é só entrar em contato com o telefone do banco de leite, que é o 35266199. A gente vai tirar todas as dúvidas dessa mãe e ajudar ela em qualquer problema que ela possa pensar que tenha. Tá? A gente disponibiliza todo o material para a mãe, que é os frascos de vidro já esterilizados pelo nosso hospital, e as orientações necessárias por escrito. A mãe também, a gente aqui dentro de Cachoeira, a gente tem o nosso carro próprio, né, do hospital, que a gente faz a busca, a captação desse frasco de leite na casa da mãe, tá? Então ela tem que manter aquela conservação toda que eu já falei no início, e a gente vai buscar, a gente tem uns dias específicos, a gente entra em contato com essa mãe e vai estar na casa dela buscando esse leite, com todas as medidas preventivas do Covid, né? Porque assim, a gente está evitando também o contato, tá? Com a mãe, a equipe usa máscara, usa luva de procedimento para receber cada frasco, é realizada a lavagem das mãos entre uma casa e outra, porque dentro do nosso carro a gente tem essa disponibilidade, a gente usa o álcool 70 para fazer a higienização dos frascos, então assim, todos os cuidados a gente está tomando. A gente não vai ter esse contato fisicamente com a mãe não. Então a mãe que está em casa, ela não tem que ficar preocupada com isso não. Nós estamos tomando todas as medidas para estar indo até a casa dela para buscar esse leite. Tá, agora Reneida, as mães que estão com seus bebês na UTIM hoje, quais são os cuidados, né? Obviamente as mães que têm filhos hoje na UTIM, quais são os cuidados que elas devem ter também para ajudar a proteger o seu filho? Então, as mães, muitas mães da UTIM, elas têm muita dúvida. Acho que nem tanto pelo Covid, porque assim, ali já estão bem orientadas, né? Elas têm muita dúvida em questão assim, meu Deus, meu neném está na UTIM e eu estou longe do neném, o que eu vou fazer com o meu peito? Como que eu vou fazer com a minha mama durante a permanência do meu neném lá? A mãe tem que entender o seguinte, mesmo o neném não estando presente com ela tem que fazer a ordenha de 3 em 3 horas como se estivesse amamentando. Por quê? Isso, se ela não fizer essa ordenha de 3 em 3 horas, ela não vai estimular a amamentação. Esse leite ele vai ocorrer o engurgitamento mamário, que é aquele empedramento que a mãe fala, eu estou com o peito empedrado, é o engurgitamento mamário. E com isso, ela vai ter febre, vai inflamar os ductos mamários e vai ocorrer a mastite, que é muito incômodo para a mãe. Então, assim, a mãe tem que ter essa cautela. Mesmo a criança não estando com ela tem que fazer a massagem manual da mama, que a gente indica fazer manualmente, que é mais indicado, mas se for fazer mecanicamente também, se tiver como fazer mecanicamente, faz mecanicamente pela bombinha. Mas manualmente é mais indicado, e fazer a ordenha, nem que seja pouquinho leite, mas se ela estimular essa mama de 3 em 3 horas, a produção com isso vai só aumentar. Certo. Reneida, você tocou num ponto importante, porque o grande dilema da mãe é na hora de retornar ao trabalho, né? Vou retornar ao trabalho e agora, como vai ficar minha filha? Eu lembro que quando eu retornei ao trabalho, e aqui eu vou dar mais um exemplo também, um belo dia eu cheguei em casa e minha filha estava no bebê conforto e a secretária estava dando banana para a menina comer, sendo que tinha o leitinho lá guardadinho, né? Eu fazia a ordenha com uma bombinha a pilha, né? E lá ficava o leitinho. Os cuidados continuam os mesmos, guardar o frasco no congelador, descongelar em banho-maria e dar no copinho ou na canequinha para a criança? Isso. Os cuidados são os mesmos, realmente. O que a gente orienta é que para fazer o uso do neném em casa, da criança em casa, é conservar o leite em frascos menores, que sejam o quê? A quantidade específica que o neném vai mamar naquele horário. Por que eu falo isso?
Porque uma vez que você descongela aquele leite, ele não pode, após você fazer ele banho-maria, ele não pode congelar novamente. Essa semana mesmo eu tive uma mãe com essa dúvida. Eu descongelei o leite, só que tem uma parte que estava com pedra de gelo, eu voltei para o congelador. Posso fazer isso? Não pode. Uma vez que você descongela ele em banho-maria, ele não pode ser congelado. Se o neném não mamou aquela quantidade toda, infelizmente tem que ser desprezado, porque ele fica em meio, é risco de bactéria para aquele leite e possa vir a dar alguma infecção intestinal na criança, e ele perde os nutrientes uma vez descongelado e recongelar novamente. Então não é recomendado. Então o recomendado é o quê? É botar em frascos menores e assim tirar para cada mamada. Ele pode permanecer do mesmo jeito até 15 dias congelado, tá? Sem problema nenhum, e congelar só a quantidade da mamada mesmo. Ótimo. Doutor, no seu consultório, no atendimento às mães, alimentação com leite materno até os 6 meses de idade, e depois disso já pode incluir, o que pode ser incluído na alimentação dos bebês a partir dos 6 meses de idade? Então, a orientação é que seja a amamentação, o seio materno exclusivo até os 6 meses de idade. Prematuros, a gente tem algumas observações que a gente normalmente orienta na consulta, e essa introdução alimentar ela é feita de forma devagar. Às vezes a gente vê que algum acompanhante, alguma outra pessoa que mora na casa acaba querendo introduzir realmente algo mais, vamos dizer assim, mais pesado para a criança. Então a gente começa a introduzir a alimentação com frutinhas, papinhos de fruta e posteriormente o alimento da casa de forma gradativa. Há uma forma de se iniciar essa introdução alimentar, não é simplesmente a criança fez os 6 meses, vamos começar com a comida da casa. Não, é tudo gradativo, a criança tem que começar a se adaptar, e até mesmo por questão da digestão da criança. Então, tudo de uma forma gradativa. Tá, e cada caso o seu caso, né, doutor? Então, cada paciente, cada criança é introduzida, a alimentação é introduzida de acordo com seu, com sua particularidade, né? Doutor, uma última pergunta aqui. Dar de mamar faz os peitos ficarem flácidos? Não. Desconheço essa questão aí de deixar o seio mais flácido. Pelo contrário, faz bem para a mãe realmente amamentar. Ok, muito bem. Alguma consideração a fazer? Nós temos algumas perguntas que nós não conseguimos responder, mas depois nós vamos responder individualmente no direct, por onde as perguntas chegaram, pelo Instagram. E nós agora passamos a palavra à Reneida. Reneida, acho que seria importante também a gente dizer que mesmo em tempos de pandemia, nós não estamos deixando de fazer o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento às mamães doadoras. Essa semana está tendo uma entrega de um mimozinho. Fala um pouquinho disso também. Sim, as doadoras, eu falo isso com a minha equipe. As nossas doadoras são a base do banco de leite. Sem elas, o banco de leite não sobrevive, né? Nós precisamos delas. Então, por essa semana, nós comemoramos a Semana Nacional da Doação do Aleitamento Materno. Nós fizemos, assim, uma singela homenagem para elas lá no setor, né? Algumas encaminharam fotos, amamentando. Nós fizemos uma lembrancinha no hospital. Nós, da equipe do Banco de Leite, providenciamos, confeccionamos máscaras de proteção para as mãezinhas, né? E mais um mimozinho do Banco de Leite para deixar claro para elas a importância que ela tem para a gente. Para, assim, de acordo com a demanda delas, a gente sabe que tem umas que às vezes param de doar porque a criança vai crescendo, a demanda diminui, a gente entende que isso é fato, né? Mas com isso, uma vai cativando outra que recomenda para outra mãe que está com o neném novinho em casa, e assim a gente sabe da importância que a gente tem nesse sentido. Então, assim, a gente agradece muito todas as doações que recebemos diariamente. Hoje realmente teve uma entrevista agora na TV Gazeta, a gente já começou a receber várias ligações das mães querendo doar. Isso é de extrema importância para o nosso banco de leite e para o nosso hospital evangélico, porque nós somos a referência aqui em maternidade de alto risco e temos, assim, a demanda bem grande de RNs de UTIM que precisam dessa doação. Tá? Então é de extrema importância a presença de vocês para a gente, e esse carinho que vocês têm de trazer a emoção que as mãezinhas têm de estar enchendo o frasco,
outro, tem umas que entregam 4, 5 frascos naquela felicidade, nossa, estou conseguindo doar esse montante. Então, assim, isso é de acordo com a mãe, a gente fica muito grata com tudo isso. É muito gratificante para nós do hospital, para a nossa equipe do Banco de Leite estar recebendo essas doações. Obrigada, doutor. Queria também que o senhor fizesse as suas considerações finais e conclamasse também a todos a maternar junto, né? Hoje a gente já não fala maternidade, mas a gente fala do maternar. Queria também que o senhor fizesse as considerações finais no contexto de vida do senhor como médico pediatra que atende a essas crianças. Primeiramente, quero agradecer o convite, espero ter ajudado Nós que a elucidar agradecemos. algumas questões. Deixar claro que toda mãe que possui, isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é adotada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que toda mãe que tenha o desejo de amamentar, independente de estar doente ou não, ela deve realizar a amamentação, né? Lógico que seguindo as orientações, né, os devidos cuidados que a gente orienta, estando sim apta a amamentar. Não há uma contraindicação, isso que eu queria deixar claro. Ela deve amamentar sim o seu bebê. Nos estudos ainda não há nada que contraindique essa amamentação. Gostaria de fazer um convite lógico para todas as mães que possuem esse excesso de leite, no qual seu bebê já está satisfeito, que há essa sobra, que realize essa doação para o nosso banco de leite. Esse leite é muito importante para a gente, é importante para a UTI, é importante para as criancinhas, para os prematuros, os baixos pesos, né, que não são só os prematuros, tem as criancinhas que nascem com a idade gestacional adequada, porém nascem com algum crescimento intrauterino restrito e que possuem um pequeno baixo peso. Então esse leite é muito importante para eles, né? O nosso estoque está satisfatoriamente adequado, mas o ideal é que possua mais doações. E é isso. Agradeço a todas vocês que ajudam o nosso banco de leite, né? É de muita importância essa doação. E lembrar que amamentar o seu bebê é uma forma de demonstrar o amor e o carinho da mãe pelo filho, né? Certo. Nós que agradecemos mais uma vez, Releira, agradecemos o Dr. Ricardo. Vocês são nossos convidados de sempre para podermos falar sobre esse assunto tão importante e tão emocionante, né, para todo mundo que é mãe, para todo mundo que pôde amamentar. Essa foi a nossa live de hoje, em comemoração ao Dia Nacional de Doação de Leite Humano, e nós acabamos de transmitir, então, agradecendo você que nos acompanhou. Uma boa tarde para todos.